Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo de Terra Nostra, Anacleto perde o chão ao flagrar Augusto junto de Paola. Com o sangue fervendo, ele exige explicações. O que é que está acontecendo aqui? Augusto tenta manter a calma, mas o siciliano não aceita desculpas. Acusa o rapaz de safadeza com sua filha e pressiona. Há quanto tempo isso acontece, hein? É por isso que anda sumindo do cafezal. Desesperado, Augusto garante que nada demais ocorreu. Paola confirma. Diz que apenas estavam namorando, mas que tudo acabou, já que ele vai se casar com outra. O médico confessa. Está comprometido por vontade do pai. A indignação de Anacleto explode. E de que jeito você pretende deixar minha filha? Augusto responde firme. Do mesmo jeito que veio ao mundo, sem faltar nenhum pedaço. O siciliano aceita, mas com uma ordem. Não quero ver vocês dois juntos nunca mais! E avisa, caso contrário, a conversa vai ser de outro jeito. Quando Augusto se afasta, Anacleto se volta contra Paola. Agarra o braço da filha com violência e diz que quer explicações. Ela implora, pai, você está me machucando. Mas ele ameaça, vai piorar se não contar a verdade. Paola, aos prantos, insiste que nada aconteceu, mas Anacleto não se dá por satisfeito e a acusa, exigindo saber se ela se deitou com aquele desgraçado. Ofendida, Paola nega e grita, que homem o senhor pensa que eu sou? Cego de fúria, ele a empurra, ordenando que vá para casa imediatamente. Sua mãe vai saber de tudo! Grita o siciliano com os olhos cheios de raiva. Enquanto isso, o padre Olavo desconfia que Gomercindo finalmente decidiu respeitar a vocação religiosa de Angélica, mas o fazendeiro o surpreende, negando. Já arrumei outro noivo para minha filha, um homem de carne e osso, presente e rico. Maria completa, revelando. Angélica está noiva do bacharel Augusto, filho do senhor Altino. O padre se espanta, mas Gomercindo garante que tudo já está acertado. E ainda solta outra bomba. Rosana, sua outra filha, também vai se casar. Olavo, confuso, pergunta, o que está acontecendo nesta casa, meu Deus? Pouco depois, no quarto, Angélica provoca a irmã. Me diz, Rosana, que gosto tem um beijo? Rosana estranha a pergunta, mas Angélica insiste, zombando dela e mencionando Mateu. Rosana se irrita, mas rebate com ironia. E você, pretende se deitar também com seu noivo doutorzinho? Angélica nega, mas admite que talvez ele tente beijá-la na próxima visita. Rosana debocha e aconselha que, se isso acontecer, ela diga que não e o empurre, para mostrar que é uma moça decente. Mas Angélica devolve a provocação com veneno nos olhos. Foi isso que você fez com o italiano? Aquele mesmo de quem dizia sentir nojo? Rosana, firme, corta o assunto. Diz à irmã que não aceite jamais um beijo do bacharel, porque o beijo é a porta da perdição. Assustada, Angélica se benze. Deus me livre. Rosana, com um suspiro amargo, confessa. Ela mesma já está perdida. Olavo, confuso, pergunta o que está acontecendo. Gomercindo, com brutal franqueza, esclarece. Rosana nunca teve juízo e vai se casar com um italiano. Decisão tomada. Quem não aceitar, não sai vivo dali. Olavo, alarmado, suplica que não diga tamanha barbaridade. Promete fazer o que for preciso. Armará um belo altar na fazenda, celebrará o casamento diante da lei de Deus, mesmo que os noivos tenham cometido a maior das tolices. Mas Gomercindo exige mais. Quer festa, luxo, pompa, para salvar as aparências. Antes de encerrar, Olavo pergunta, hesitante, e a noiva? Vai querer casar-se de branco, com véu de urinalda, como se fosse pura? Enquanto isso, em outro cenário, Francesco mostra ao filho o terreno onde abrirá a casa bancária. Marco Antônio questiona se os sócios já concordaram. Francesco corta. Não há sócios. Quem decide é ele.
O rapaz, rindo, brinca que não nasceu para lidar com dinheiro, só para gastá-lo. O pai retruca com dureza. Pode ensinar. Gostaria de ter 10 filhos para escolher, mas teve apenas um, e esse único precisa trabalhar. Marco lembra da irmã, Juliana. Francesco responde frio. Primeiro trarão Mateu para perto dela, depois decidirão o que fazer. De repente, Justino surge na casa de Gomercindo. Pede desculpas pela intromissão, mas explica que procura um italiano alto e bonito, chamado Mateu, recém-chegado com os imigrantes. Curioso, Gomercindo pergunta o motivo. Justino revela que pretende levá-lo embora e garante: o fazendeiro não sairá no prejuízo. Está disposto a pagar bem. Gomercindo estranha. Já vendeu muitos escravos, mas nunca pensou em vender um italiano. Insistente, Justino pede que faça o preço que quiser, mas Gomercindo exige uma explicação. Aperto feito, Justino confessa: quem deseja comprar Mateu é um rico italiano da capital, protetor de uma jovem órfã, filha de amigos seus, que perdeu os pais durante a viagem. O fazendeiro pergunta: e o que essa moça tem a ver com Mateu? Justino revela o segredo. A jovem espera um filho dele, concebido ainda no navio. O nome dela? Juliana. Gomercindo confirma, sério, e ordena: volte e avise ao italiano, amigo do pai de Juliana, que ele também está atrás desse homem. Justino se espanta. O que aconteceu? Gomercindo, sombrio, responde: Mateu fugiu. Justino fica atônito, não faz ideia de onde ele possa estar. Gomercindo, com um olhar severo, deixa o recado. Se Justino souber de algo, que o avise, porque, até segunda ordem, aquele italiano ainda é dele. Na cozinha, Maria, trêmula, pede a Leonora um copo d'água com açúcar. Leonora estranha a aflição. O que houve? Maria explica. O agente voltou. Qual agente? Insiste Leonora. O mesmo que nos trouxe. Leonora se assusta. Quer saber por que Maria ficou tão nervosa e o que ele queria. Nada, responde Maria, ofegante. Mas não gosto dele. Leonora insiste no motivo. E Maria, com amargura, confessa. Ele a lembra dos homens que vinham vender escravos ao marido dela. Leonora, irônica, comenta. Agora vem de italianos? Maria, firme, conclui. Só mudou a cor da pele. Enquanto isso, Angélica, curiosa, cutuca a irmã. Você desmaiou quando seu italiano te beijou? Rosana rebate. Não, e acha uma besteira a pergunta. Mas Angélica insiste. Então, como ele se aproveitou de você? Rosana responde seca. Foi porque desmaiou. Assustada, Angélica promete a si mesma que não vai desmaiar. Rosana ironiza. Para quem dizia querer casar com Cristo, está bem assanhada. Angélica se defende. Eu só estou assustada, mas Rosana percebe o brilho nos olhos da irmã. Você está ansiosa pelo beijo do seu bacharel. Dói? Pergunta Angélica, ingênua. Rosana não entende. Dói o quê? Se eu desmaiar e ele se aproveitar de mim, isso dói? Em outro canto, Bartolo aconselha Mateu. Esqueça Júlia. Ela já nem deve pensar em você. Mateu se recusa a acreditar. Bartolo insiste. Se ela quisesse, já teria te procurado. Mateu, esperançoso, responde. Talvez ainda esteja tentando. Bartolo suspira e comenta. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez Júlia esteja agora com um amigo rico do pai. Mateu se cala, pensativo, e observa que esse homem deve ser muito rico. Bartolo concorda, rindo. Sair da miséria para a fortuna é sorte grande. Mateu suspira de novo e admite que talvez casar seja o melhor caminho. Bartolo provoca. A senhorita Rosana é uma belíssima mulher. Mas Mateu, frio, retruca. Ela vai pagar caro pela mentira. Bartolo ri, zombando. Só se você não gostar dela na cama. Mateu reage firme. Nunca vou me deitar com ela.
No quarto, Maria pede que Rosana fique a sós com ela. Rosana quer saber o motivo. Maria respira fundo. O agente voltou atrás do Mateu. Rosana não entende. Maria explica. Ele trouxe muito dinheiro. Quer comprá-lo de volta, como se fosse escravo. E tudo isso a mando do amigo rico da italiana que Mateu não esquece. Rosana se assusta. Maria tenta acalmá-la, lembrando que o pai já dissera que o italiano procurado fugiu dali. Mas a revelação cai como um raio. Segundo disseram ao pai de Rosana, a italiana espera um filho de Mateu. Rosana arregala os olhos, surpresa. E Maria, firme, pede. Agora, me diga a verdade. Toda essa história que você contou é mesmo verdadeira? Rosana, com lágrimas nos olhos, finalmente confessa. Eu menti, mamá. Maria respira fundo, aliviada, como se tirasse um peso das costas. Mas logo o alívio dá lugar à preocupação. Ela explica, com voz embargada, que o padre Olavo não queria permitir o casamento de Rosana de branco, com véu e grinalda. Isso porque Gomercindo havia contado que a filha não era mais pura. Só depois de prometer sacas extras de café à igreja é que o padre cedeu. Rosana, firme, rebate. Então que Mateu vá atrás da Júlia. Ela vai ter o filho dele. Eu vou ter o meu aqui, sozinha. Maria gela. Como assim, filha? O que você está dizendo? Rosana esclarece em meio às lágrimas. Ainda não aconteceu este mês, mamá. O choque é devastador. Maria leva a mão ao peito, sem palavras. Enquanto isso, em outro cenário, Marco Antônio interroga Justino. E então, conseguiu encontrar o sujeito? Justino sorri satisfeito. Está exatamente como o senhor queria. Marco estranha. Como assim? Está exatamente como o senhor queria? O italiano Mateus não vive mais naquela fazenda. Fugiu, ninguém sabe para onde. Confirma, incrédulo. Absoluta, garante Justino. Falei diretamente com Gomercindo, dono de todos aqueles cafezais. Marco Antônio cai na gargalhada, vibrando. Não poderia receber notícia melhor. Mas Justino tem mais uma carta na manga. E se eu disser que a notícia ainda melhor desde que eu não precise devolver o dinheiro que recebi? Marco o encoraja. Justino então revela. Mateu embarcou num vapor para a Argentina. Marco arregala os olhos. Argentina? Sim, confirma Justino. Parece que não suportou o regime quase de escravidão na fazenda. Isso é verdade? Pergunta Marco, desconfiado. Justino sorri malicioso. E se não for, é quase uma invenção, como dizem os italianos. Marco, satisfeito, ordena que Justino vá embora. O agente tenta resistir. Preciso esperar seu pai. Não, pode sumir e fique com o dinheiro. Corta Marco Antônio. Justino se despede com um boa noite e desaparece. Pouco depois, Juliana, aflita, se aproxima. Aquele senhor, o agente, voltou? Voltou, confirma Marco, mas já foi embora. Os olhos dela brilham de ansiedade. E o meu Mateu, o que ele disse? Marco responde pesado. Fugiu da fazenda. Fugiu? Sim, pelo que o agente contou, foi para a Argentina. Argentina? Onde fica isso? Pergunta ela confusa. Marco explica com calma. É outro país, muito longe, um lugar onde provavelmente não existe escravidão. Juliana leva a mão ao rosto, atônica. Marco completa. Mateu não quis ser um escravo branco nos cafezais do Brasil. Com compaixão, ele acrescenta: sinto muito por você. Juliana, com voz quebrada, lembra: ele me dizia que ia se casar comigo. Marco, calculista, responde: talvez tenha fugido por isso também. Juliana, abalada, comenta que ele foi longe demais. E Marco, frio, pondera: talvez nem estivesse tão preocupado com você. Se realmente se importasse, não teria fugido do Brasil. Francesco percebe o choro contido de Juliana e se aproxima, preocupado. O que houve, bambina? Por que está chorando? Marco Antônio intervém, com falsa serenidade. O agente voltou, papá. Trouxe notícias. Mateu não está mais na fazenda. Francesco se espanta. Como assim? Marco,
Firme responde: ele fugiu e, segundo dizem, foi parar na Argentina. O patriarca suspira, tocado pela dor da jovem. Polvereta, sinto muito por ela. Juliana, tentando manter a compostura, abaixa os olhos e murmura: permissão, senhor. Ela se afasta discretamente, engolindo as lágrimas. Francesco então encara o filho, desconfiado. Isso é verdade mesmo? Marco confirma sem hesitar. É sim. O agente acabou de sair daqui. O pai balança a cabeça, pesaroso. Povereta, povereta. Marco, frio, apenas comenta: que ele tenha realmente ido para a Argentina. É o que eu espero. Enquanto isso, em outra casa, Gomercindo bate o martelo. Fazemos o casamento e pronto. Maria, aflita, o repreende. Você mentiu para aquele agente. E o que queria que eu fizesse, com uma filha desonrada em casa? Maria, sem saída, acaba concordando, mas alerta. Já pensou se ele descobre que Juliana está esperando um filho do Mateu? Gomercindo minimiza, endurecido. Não precisa saber de nada. Isso pode ter sido invenção daquele homem. Maria respira aliviada e muda de assunto. Amanhã mesmo começa a cuidar dos vestidos de noiva das duas. Gomercindo assente, e Maria prossegue. Vamos precisar ir à cidade, escolher o tecido, tirar as medidas com a Geni. Vou precisar de dinheiro. Ele autoriza de pronto. Pague o que for necessário. Mais tarde, Francesco procura Juliana, tentando confortá-la. Sinto muito, minha filha, mas parece que o seu Mateu bateu asas de vez. E o que mais se sabe das confusões que ele arrumou na fazenda? Juliana, vencida pela dor, desabafa. Estou esperando um filho dele. Francesco se comove, segura-lhe as mãos. Eu sei, mas isso não é o fim do mundo. Você está amparada nesta casa, e o seu filho também. Juliana em lágrimas. Não é justo eu ficar aqui. Basta, bambina. Corta essa bobagem da cabeça. Se pensa em ir atrás de Mateu, esqueça. A Argentina não fica na esquina. Juliana garante, soluçando. Eu não estou pensando nisso. Aliviado, Francesco insiste. Então, pare de pensar nele e comece a pensar em você. Não me faça sem gratidão. Você é como a filha que nunca tive. Com ternura, conclui. Eu amo você, Juliana. Muito. Nesse instante, Janete aparece curiosa. O que está acontecendo aqui? Francesco responde firme. Estou falando com Juliana. Vá para o seu quarto. Juliana se retira com um sussurro. Com licença. Assim que ela sai, Janete insiste. E agora, papá? Com esse italiano desaparecido, como fica? Francesco decidido. Não muda nada. Juliana continua nesta casa, como parte da família. Janete, intrigada. E quando a criança nascer? Francesco, com os olhos marejados, sentencia. Nós a adotaremos, como se fosse nosso neto. Juliana encara Marco Antônio e pergunta quem ele é. Ele se apresenta com firmeza, mas ela recua, pedindo que vá embora. Marco insiste, diz que precisa falar com ela. Ele a convida para sair, quer vê-la vestida, longe daquela casa sufocante. Mas Juliana se nega, diz que não tem vontade, que só quer descansar. Marco não desiste, lembra que ela já passou o tempo demais trancada, consumida pela tristeza. Promete levá-la a um lugar calmo, onde talvez consiga recuperar um pouco da paz. Mesmo assim, Juliana recusa novamente. Ela está cansada, não hoje, vai se deitar. Então Marco dispara, ferido no orgulho. Pois fique aqui, chorando por quem não merece suas lágrimas. Juliana respira fundo, firme. Diz que não vai mais chorar. Se despede, deseja-lhe boa noite. Ele responde do mesmo modo. E ela repete, quase como um juramento, eu não vou mais chorar. Enquanto isso, Tizil leva notícias a Mateu. Conta que o agente que o trouxe voltou. Mateu se espanta, quer saber o motivo, mas Tizil não sabe, diz apenas que ele ficou 2 minutos e foi embora.
Talvez o patrão esteja pensando em contratar mais italianos. Mateu resmunga irritado. Diz que já dão conta do trabalho e reclama. Se não tivesse assinado aquele contrato na Itália, teria ido atrás de Juliana. Tizio provoca. Se fosse assim, você não ia ficar rico. Agora vai casar com a filha do patrão. Mateu suspira. Hoje, ao menos, se sentia feliz. Na casa grande, Maria percebe um detalhe esquecido. Com que roupa Mateu vai se casar com Rosana? Ela de noiva, e ele nos farrapos trazidos da Itália? Gomercindo concorda. Seria uma vergonha diante dos convidados. Maria pergunta o que vão fazer. Ele decide. Vão vesti-lo da cabeça aos pés. Nem sapatos decentes ele deve ter. Quando ela sugere deixá-lo ir à cidade, Gomercindo é duro. De jeito nenhum. O alfaiate virá até nós. Não vou correr o risco de o italiano desaparecer. Maria se encarrega de resolver isso amanhã. Depois, Gomercindo dá ordens a Antenor, que leve sua mulher e filhas até a cidade e fique com elas o tempo necessário. Maria se despede. Ele deseja boa viagem. Sozinho, decide que é hora de falar com o italiano. Angélica, curiosa, pergunta se Mateu aceitará ser vestido da cabeça aos pés, como Maria planejou. Gomercindo, diante de Mateu, é direto. Apesar de tudo, quer que o casamento com sua filha seja um marco. Vai reunir amigos, gente importante. A cerimônia será na fazenda. Conta que Rosana foi com a mãe até a cidade para cuidar do vestido de noiva e que mandou trazer um alfaiate para tirar suas medidas. Mateu estranha. Mas eu já tenho roupa. O Gomercindo corta. Sua roupa não serve. Camisa, meias, sapatos, tudo será providenciado. Não quero ser envergonhado diante dos meus convidados. Mateu tenta insistir, mas é repreendido. Só resta suspirar e aceitar. O patrão finaliza. Amanhã o alfaiate estará aqui. Tudo ficará por minha conta. Mateu se curva respeitosamente e pede licença. Gomercindo então avisa a dona Leonora. O almoço será só para ele, já que sua mulher e filhas estão na cidade. Leonora, com um sorriso suave, comenta que já sabia. As mulheres foram encomendar os vestidos de noiva. Imagina como a festa será linda. Gomercindo, sério, explica. O padre Olavo celebrará o casamento aqui mesmo, na fazenda. Ela se alegra imaginando a cena, mas logo se espanta quando ele acrescenta. O seu povo ficará na colônia. Leonora se surpreende. Como assim? Eles são o povo do noivo. São o povo de Mateu. Gomercindo é firme. Não quer misturas. Haverá comida, bebida, farão a própria festa, à parte. Leonora pergunta, inquieta. Então vão assistir apenas de longe? Ele confirma. Ela suspira, preocupada. E Mateu? Será que vai aceitar isso? Enquanto isso, Marco Antônio abre o coração diante de Juliana. Declara seu amor. Ela se incomoda, pede que pare, que a deixe em paz, está trabalhando. Mas ele insiste. Lembra que Mateu fugiu. Diz que está ali por ela, querendo apenas vê-la menos triste. Juliana suspira, pede para ficar sozinha, mas Marco não desiste. O que posso fazer para que goste um pouco de mim? Prometo vender até a alma ao diabo se for preciso. Ela o adverte assustada. Não diga isso. Ele insiste, cada vez mais intenso, e sem hesitar, pede Juliana em casamento, mesmo sabendo que o coração dela pertence a outro. Juliana responde firme. Se Mateu voltar, eu o deixarei. Marco aceita o risco. Ela pede para esperar até o nascimento de seu filho. Marco promete esperar. Diz que a criança será também dele, que levará o seu nome. Em seguida, Marco a impede de continuar no trabalho. Minha noiva não precisa lavar nem passar roupa. Venha comigo. Nesse instante, Janete pede a Luícia para chamar Marco Antônio para o almoço. Francesco pergunta se ele está em casa. Mariana responde que está lá fora, com Juliana. Janete, curiosa, insiste. O que estão fazendo? Marco Antônio responde sem rodeios. Estou pedindo Juliana em casamento. Janete se espanta. O quê? Ele confirma. Sim, e desta vez ela aceitou. Janete protesta, mas Francisco a corta com autoridade. Basta! Ele se volta para Juliana e pergunta se é verdade. Marco Antônio responde por ela.
Mas Francesco a deixa falar. Juliana confirma, mas ressalta só depois que meu filho nascer. Janete, indignada, questiona: e como vai entrar na igreja com a barriga cheia? Marco Antônio responde calmo: ninguém espera isso. Eu posso esperar. Francesco impõe sua decisão. Não se fala mais de Mateu. Juliana concorda em silêncio. Então Francesco ordena: vê a Beli e a convida, que se sente e almoce conosco. Marco Antônio decreta: a partir de hoje, Juliana não lava nem passa mais roupa. Mas Juliana, orgulhosa, retruca que prefere continuar. Francesco a repreende com firmeza: não discuta com seu noivo. E logo suaviza a voz: caríssima, grazie. Ele elogia o filho: você fez muito bem, Marco Antônio. Marco, emocionado, responde que gosta de Juliana. Francisco concorda: é uma bela ragazza. Não importa que é pobre, importa que não haja mais ninguém em sua vida. Marco explica seu plano: vou registrar o filho dela como se fosse meu. Será irmão dos filhos que ainda teremos juntos. Francesco concorda. Marco pede que a mãe não crie problemas. Francesco garante que cuidará disso. E, encerrando o assunto, sugere: vamos agora à casa bancária. Quero ver como estão as obras. Marco Antônio concorda. Francesco, animado, solta uma risada enquanto se prepara para sair com o filho. Janete, com ironia, comenta: Juliana não perdeu tempo. Viu que tinha perdido o italiano dela, correu logo para os braços do Marco Antônio. Mariana observa com frieza. Nem deixou as lágrimas secarem. Janete continua, venenosa. Vai arrumar a vida do filho que teve com outro. O italianozinho já nasce milionário. Mariana concorda. Certamente será um Magliano. Mas Janete retruca, amarga: não tem sangue meu, nem do avô. Mariana pondera: se Juliana tiver filhos com Marco Antônio, e vai ter, cedo ou tarde. Janete se revolta: esses filhos terão que dividir a herança com o filho que ela espera. Ah, se Juliana nunca tivesse entrado nesta casa. Queria que tivesse morrido junto com os pais, e que o mar tivesse levado todos. Enquanto isso, na cozinha, Luía vê Juliana insistindo no serviço. Larga isso, menina, o patrão deu ordem. Juliana responde, incomodada: não quero ficar parada, sem fazer nada. Luía, ríspida, insiste: vai pro quarto, se tranque lá e não se meta mais no serviço da casa. Ou não percebeu que agora virou princesa? Juliana reage magoada: eu não sou princesa. Luía ri, debochada: ser noiva do filho do patrão dá no mesmo. Agora vai. Empurra Juliana para que suba. Na sala, Angélica, curiosa, pergunta: Mateu tomou banho antes de tirar as medidas? Leonora responde, seca: estava no cafezal, trabalhando, quando o chamaram. Angélica se desculpa, sem graça. Não quis ofender. Rosana comenta: ele vai ficar muito belo vestido como gente. Leonora retruca, na hora: e ele não é gente? Rosana se apressa em explicar: foi só um modo de dizer. Maria, observando o alfaiate, murmura: tira medidas como se fosse para caixão, não para terno de casamento. Leonora suspira, baixinho: Mateu está envergonhado por não ter roupa de se casar. Rosana defende: isso se chama brio. Leonora insiste, inconformada: queremos fazer uma festa para ele na colônia, por que não podemos estar presentes? Maria corta, firme: é melhor assim. Meu marido vai pagar tudo, não se preocupe. Leonora, resignada, apenas concorda. Logo depois, Gomercindo avisa que o alfaiate já vai embora. Dá 2 minutos para Rosana falar com o noivo. Rosana se aproxima de Mateu. Pergunta, com ternura: como você está? Ele força um sorriso: estou bem. Ela explica que o pai deixou que conversassem. E ele revela, suspirando: foi eu quem pediu. Rosana se surpreende: pediu por quê? Mateu hesita, mas fala com sinceridade: para dizer que ainda dá tempo de você desmentir tudo isso. Rosana, magoada, pergunta: quer que eu negue que te amo? Mateu, aflito, insiste:
Eu não fiz nada, Rosana. Foi só um beijo, pelo amor de Deus. Ela responde, emocionada. Eu me perdi naquele beijo e nos outros. E nunca mais vou querer saber de ninguém, só de você. Mateu retruca, firme. Também nunca vou querer saber de você na minha vida. Rosana, ferida, insiste. Nem casado comigo? Ele nega, categórico. Rosana respira fundo e responde, desafiando. Isso a gente vai ver. Nesse momento, Gomercindo interrompe, autoritário. Chega de conversa. Mateu, volte pro trabalho. O rapaz, contido, responde. Já estava de saída, com licença. Sai, deixando Rosana aflita. Gomercindo, desconfiado, pergunta. O que ele queria com você? Rosana desconversa. Nada demais. Só pediu que, depois da festa aqui em casa, eu fosse com ele à festa dos amigos na colônia. O pai estranha. E você prometeu isso? Ela explica. Não me custa nada, são agente dele. Uns minutos apenas. Enquanto isso, Bártolo, indignado, comenta com Mateu. É uma humilhação. Sua própria gente não poder assistir de perto ao casamento. Mateu responde, resignado. Deixa pra lá, Bártolo. Eles vão fazer a festa deles na colônia. Mas Bártolo insiste. Não é justo. Mateu então pede. Pelo menos quero o senhor Gomercindo e Dona Leonora presentes. Eles são meus padrinhos. Bártolo suspira. Conta que o patrão mandou um terno usado e um vestido da esposa para Leonora dar um jeito. E conclui. Assim todos estarão arrumados. Mateu agradece, mas Bártolo insiste. Isso também é humilhação. Mateu, sombrio, responde. Na hora certa, a gente acerta as contas. Bártolo pergunta do que ele fala, mas Mateu desconversa. De nada. Nesse instante, Batista chega, e Mateu o cumprimenta respeitosamente. Senhor. Batista anuncia. O patrão abriu a bolsa, o cofre, a mão, mandou providenciar tudo o que fosse preciso para a festa do casamento na colônia. Bártolo reage na hora. Então diga ao patrão que a festa nossa a gente paga e mande encomendar um vinho da Itália, por nossa conta. Batista concorda, divertido. Farei o pedido. Pelo menos o vinho não vai para a caderneta. E completa com ironia. Afinal, a noiva é filha do patrão. Você teve muita sorte, Mateu. Aproveite. Mateu, amargurado, repete. Sorte? Que sorte é essa? Na casa, Gomercindo lembra. Esqueci de mandar fazer as alianças. Maria comenta que deviam ter aproveitado o alfaiate para tirar a medida do dedo de Mateu. Rosana se oferece, mas o pai recusa. Não, peçam a Dona Leonora. Angélica sugere, prática. É fácil, um pedaço de arame serve. O pai aprova a ideia e reforça a ordem. Leonora, obediente, prepara a medida. Enquanto isso, Bártolo comenta com Mateu. Esse é só o primeiro ouro que vai colocar na mão. Pense nisso. Leonora concorda. Você não imagina a fortuna que o patrão tem e só 2 filhas para dividir. Mateu, pensativo, confessa. Sempre me pede para esquecer Juliana, mas não consigo parar de pensar nela. Leonora aposta. Depois de casado, Rosana vai fazê-lo esquecer. Parece ter um fogo. Mateu retruca, frio. Vou apagar esse fogo de um jeito que ela vai se arrepender de ter inventado aquela mentira. Leonora entrega a aliança improvisada. Aqui está. Rosana vai colocá-la no seu dedo. Mateu murmura firme. Nunca vou usá-la. Enquanto isso, na casa dos Magliano, Marco Antônio aparece diante de Juliana. Ela olha curiosa. O que é isso? Ele mostra, orgulhoso. É uma aliança. Marco Antônio explica com ternura. É para você usar no dedo da mão esquerda.